Olá! Nós entramos no princípio 3, aprender humildemente. Estamos no dia 16, continue firme. Poder estelar, descobrindo seu propósito na vida. Les Brown diz, mire na lua, ainda que erre, você estará nas estrelas. Jackson Brown Jr. diz, dentro de cada um de nós existe um herói esperando para ser chamado à ação. Gosto de olhar para as estrelas, ver o céu numa clara noite de verão e enxergar as centenas, talvez milhares, de pequenas joias brilhando na escuridão. Durante esses momentos, lembro-me de quão pequeno sou e quão grande é Deus. E fico pensando por que sou importante para Ele. Porque não estou perdido num mar de 7 bilhões de pessoas na Terra, do mesmo modo que a Polaris e a Estrela do Norte se misturam entre as luzes piscantes na Via Láctea. Em um dos seus poemas, que chamamos de Salmos, Davi revela o mesmo questionamento, em Salmo 8, do 3 a 5. Quando olho para o céu e contemplo a obra de teus dedos, a lua e as estrelas que ali puseste, pergunto, quem são os simples mortais para que pensem neles? Quem são os seres humanos para que com eles te importes? E, no entanto, os fizeste apenas um pouco menores que Deus e os coroaste de glória e honra. Temos aqui uma pessoa muito importante da sua época, um homem a quem Deus escolheu no meio da obscuridade e ungiu como rei de Israel, perguntando por que Deus o criou. Em outras palavras, Davi disse, Deus, quando olho para tudo o que o Senhor criou, sinto que sou um cisco de poeira. Quem sou eu e qual é o meu lugar? Qual é minha localização, meu espaço, minha posição no grande plano da vida? O Senhor me criou para que eu fosse o quê? A resposta à pergunta de Davi é a mesma que Deus tem para nós hoje. Deus reitera de maneira enfática, você significa muito para mim. Tenho um grande propósito em sua vida. Eu tinha uma razão específica para criá-lo de modo como fiz. Ele nos conhece intimamente e não nos perde na multidão. Não se esquece de nós nem nos deixa, mesmo quando talvez pensemos o contrário. Agora que estamos na terceira sessão deste livro, Aprender humildemente, começamos com uma das nossas perguntas mais fundamentais e constantes. Quem eu realmente sou? Durante toda a vida, estamos sempre aprendendo mais sobre a personalidade de Deus e seu amor por nós, do mesmo modo que aprendemos sobre nós mesmos. Tenhamos 4 semanas ou 4 décadas de vida pela frente. Devemos ser aprendizes por toda a vida, mudando ou amadurecendo por meio das muitas fases, circunstâncias, provações e triunfos. Então, como descobrimos nosso propósito na vida? Quer você esteja fazendo essa pergunta seriamente pela primeira vez, quer já tenha ponderado sobre ela por muitos anos, o ponto de partida é o mesmo. Assim, como um astrônomo precisa de um telescópio para olhar o céu da noite e entendê-lo, você precisa olhar com mais atenção. Primeiro, se quiser de fato compreender quem você é e para o que foi criado, tem que olhar para a fonte da sua criação. Vale a pena refletir. Quando foi a última vez que você pensou sobre sua identidade e seu lugar na vida? Quais eram as circunstâncias? De que maneira elas influenciaram a sua pergunta? Design de interiores. Fomos criados à imagem de Deus, de modo que faz sentido olhar para o caráter dele para que possamos entender o nosso. Em sua carta aos Romanos, Paulo escreveu, por meio de tudo o que ele fez desde a criação do mundo, podem perceber claramente seus atributos invisíveis, seu poder eterno e sua natureza divina. Romanos 1:20. Paulo estabelece a correspondência entre a criação e o Criador. Quando olha ao redor, encontra provas de que Deus existe. Em 1995, os cientistas apontaram o telescópio especial Hubble para o ponto vazio do espaço do tamanho de um grão de areia. Eles queriam testar a clareza e o alcance de Hubble e ficaram chocados quando as imagens chegaram. Aquele pequeno ponto no espaço
não estava de modo algum vazio. As imagens revelaram mais de 1000 galáxias nunca antes vistas. Os cientistas hoje estimam que haja mais de 125 bilhões de galáxias no universo visível. Cada um contém milhões de estrelas. É de deixar qualquer um maluco. Minha mente pequena e finita não consegue sequer alcançar tal magnitude. Se esse é o tamanho apenas daquilo que conhecemos da criação, então qual é o tamanho do próprio Criador? Quanto poder e imaginação ele deve ter para moldar tanta beleza, força e complexidade? Quando se olha para as complexidades da criação aqui nessa terra, fica evidente que alguém está por trás de tudo, um designer inteligente que criou cada parte disso. Quanto mais aprendo sobre a criação, quer seja o ciclo da vida de uma traça, quer a maneira como meu cérebro funciona, mais convencido fico de que existe um Criador. Edwin Collins, professor de biologia da Universidade de Princeton, diz que a probabilidade de uma vida ter se originado de um acidente é comparável à probabilidade de um dicionário ser o resultado de uma explosão numa gráfica. Quando vemos a beleza, a eficiência e a complexidade da criação, sabemos que isso não pode ter ocorrido por circunstâncias aleatórias. É preciso haver um Criador. Ironicamente, é preciso ter muito mais fé para ser ateu do que para acreditar em Deus. Se não existe um Criador, então estamos aqui por acidente, uma ocorrência arbitrária da natureza. Se estamos aqui na Terra por mero acaso, então como pode haver um propósito na vida? Não haveria necessidade de estender-me mais neste livro para entender nossa identidade e propósito nessa Terra. Porque se não houvesse um Criador, não haveria um significado maior nem um propósito mais amplo. Estamos aqui simplesmente para desfrutar tudo o que pudermos, enquanto for possível. Então viva, divirta-se, não se preocupe nem busque o significado da vida porque ele não existe. Se não existisse um Criador, somos basicamente um tipo curioso de animal autoconsciente. Mas a boa notícia é que pelo fato de vermos pegadas intencionais por toda a criação, deve haver um designer mestre. A prova está exatamente diante de nós. É como um daqueles desenhos tridimensionais que você olha a certa distância até que a imagem oculta apareça. Algumas pessoas podem ver as 3 dimensões de imediato, ao passo que outras têm dificuldade de enxergá-las por mais que olhem. Quando olho para a criação, vejo um Criador e também vejo que tipo de Criador ele é. Vejo sua personalidade, seu poder e todo o seu bom humor. Vejo quanto ele ama a singularidade e a variedade. Vejo o ornitorrinco e a borboleta. Considero meu próprio corpo. Se você não acredita que Deus ama a variedade, simplesmente vá até o shopping center mais próximo. Sente-se em um banco e veja a maravilhosa diversidade de pessoas caminhando. Somos resultado de uma maravilhosa imaginação diferente de qualquer outra, evitando o roubo da identidade. Assim, se somos obra-prima de Deus, criados à imagem, então por que temos tanta dificuldade de saber quem somos, de reconhecer nosso verdadeiro valor? No filme O Rei Leão, um clássico da Disney, logo depois de toda aquela coisa de ciclo da vida, a resposta a essa pergunta é ilustrada de maneira poderosa. Você deve lembrar a história do jovem leão Simba, herdeiro do reino, que é falsamente acusado da morte de seu pai, Mufasa. Simba foge, tomado de culpa e medo, e desiste de seu sonho de tornar-se rei, até que um dia, no deserto, Mufasa vem a ele numa visão e diz: Simba, você me esqueceu. Mas papai, como poderia me esquecer de você? Diz Simba. Você se esqueceu de quem você é e, portanto, esqueceu-se de mim. Lembre-se de quem você é. Você é meu filho, o único rei verdadeiro. Seu pai responde. Gosto dessa cena porque reforça uma verdadeira essência sobre quem nós somos. Deus está dizendo a todos nós hoje: lembre-se de quem você é. Você é meu filho. Você é o filho do rei.
Hoje em dia, muitas pessoas se esqueceram de seu Criador e assim perderam completamente o propósito e o significado da vida. Elas não estão de fato vivendo, mas apenas existindo. Não sabem qual é o seu verdadeiro lugar na vida, porque esqueceram a quem pertencem e, portanto, esqueceram quem são. Em muitos casos, elas foram ajudadas no processo de esquecimento e na perda da visão de sua verdadeira identidade. Na era super tecnológica em que vivemos, ouvimos muito sobre o perigo dos ladrões da identidade e como evitá-los. Assim, navegamos apenas em sites seguros, aqueles que usam criptografia e outras salvaguardas contra um hacker, que pode roubar nossos dados vitais e com eles nossa identidade. Mas o roubo de identidade não é um fenômeno novo, de fato. É um crime dos mais antigos, a estratégia número 1 do nosso inimigo. Ele quer roubar-lhe a consciência de quem você realmente é. Enquanto o propósito de Deus é dar-lhe vida plena, Satanás armou um plano para que você se contente com bem menos do que aquilo para o qual foi criado. O plano do ladrão é roubar, matar e destruir. Ele sabe que se conseguir roubar sua identidade, poderá destruir seus sonhos e seu propósito na vida. Precisamos estar sempre conscientes de que estamos no centro de uma batalha épica. Como disse C.S. Lewis, não há terreno neutro no universo. Todo metro quadrado a cada fração de segundos é área pedida por Deus e reclamada por Satanás. Satanás vem até nós e sussurra: você não tem valor, Deus jamais poderá usá-lo. Na verdade, Deus tem vergonha de você, porque estragou tudo. E estragou tudo muitas e muitas vezes. Você não merece mais nada. Deus se esqueceu de você porque você deixou de viver aquilo que Ele esperava. Você não tem talento suficiente. Deus usa outras pessoas, mas não vai usá-lo. Deus não pode usá-lo. Você não é suficientemente espiritual, esperto, dedicado e forte. Isso lhe parece familiar? O inimigo tenta minar nossa confiança naquilo que fomos criados para ser. Mas Deus constantemente nos diz: lembre-se de quem você é. Você é meu filho, é um filho do rei, é a sua verdadeira identidade. Você está perdoado. Vejo-o como justo diante de mim. Você me é muito valioso, considero tão digno que vim a essa terra e morri por você. Esse é o valor que você tem. Vale a pena morrer por você. Eu amo dessa maneira. Vale a pena refletir. Quando você percebeu que o inimigo tentava roubar sua identidade? Quais são as mensagens que lhe passam pela mente quando está decepcionado consigo mesmo? Como poderá contra-atacar essas acusações da próxima vez que Satanás as lançar sobre você? Em outras palavras, como você poderá lembrar-se naqueles momentos de quem você realmente é? Fazendo sucesso. Podemos perceber e entender como nosso Criador trabalha em projetos intencionais, belos e intricados. Podemos olhar para nós mesmos. Podemos direcionar o telescópio outra vez para a nossa direção e descobrir nossa verdadeira identidade. Podemos perceber como fomos criados para realizar os propósitos de Deus. Efésios 2:10. Pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Para fazer essa descoberta e viver à luz dela, é preciso gravitar em torno dos pontos fortes que você possui. Donald Clifton, autor do livro Vivendo Seus Pontos Fortes, diz que, desde pequenos, somos ensinados a ser torneados. Alcançamos a aprovação dos nossos professores ao apartarmos nossas arestas, ao suavizarmos nossas asperezas, torneando-as. De acordo com Clifton, no entanto, somos na maioria das vezes ensinados a ser obtusos. Somos ensinados a nos proteger, a ser complacentes, a seguir as convenções e tradições, a nos manter nos limites predeterminados. Deus nunca quis que fôssemos torneados. Ele capacitou a cada um de nós de maneira singular. E ninguém possui todos os talentos, mesmo que pareça. Devemos nos concentrar naquilo em que somos bons e não nos importarmos tanto naquilo em que não somos bons. Não sou um bom cantor,
É só perguntar para alguém que me conhece. Eu poderia passar o resto da vida tendo aulas de canto e fazendo testes para o The Voice, mas sei que só passaria de péssimo para medíocre. Em vez disso, concentrei-me nas áreas-chave em que Deus me capacitou e tenho tentado desenvolvê-las. Eu me esforço para ser o melhor escritor e comunicador. Insultamos Deus quando não nos concentramos em dons e paixões que não temos e tentamos desenvolver apenas nossos pontos fracos. Nosso maior potencial reside nas áreas em que estão nossos maiores pontos fortes. Como começamos a saber quem somos na vida? Não importa o estágio em que estejamos, estudante, jovem, adulto, solteiro, casado, pais recentes, pais com filhos casados, avós, todos nós podemos aprender mais sobre a pessoa que Deus nos criou para ser, ao nos concentrarmos nele. À medida que desenvolvemos um relacionamento mais próximo com Deus, nós nos tornamos mais semelhantes a Ele, frustrando a tentativa de Satanás de roubar nossa identidade. Quando vemos nosso Criador como a fonte de quem somos, podemos brilhar mais intensamente que qualquer estrela no céu noturno, para a vida toda. Nessa noite, ou na próxima noite com o céu aberto, passe algum tempo sozinho, olhando as estrelas. Aonde vai a sua mente? Aonde vai seu coração? Leia o Salmo 8. Escreva um poema dedicado a Deus, expressando sua experiência, suas perguntas e seus desejos. Nessa semana, localize um objeto que o lembre de quem você realmente é. Pode ser uma foto, numa atividade que lhe traga prazer ou com entes queridos. Talvez seja uma pedra que você trouxe com uma caminhada ou uma joia de família. Mantenha esse objeto com você e coloque-o num lugar em que possa vê-lo todos os dias, como lembrete de uma verdadeira identidade. Faça uma lista de seus pontos fortes. Tudo o que puder lembrar, de maneira mais específica e concreta possível. Ou cite exemplos se forem mais genéricos. Em vez de dizer que é criativo, seja mais específico e diga que é um aquarelista talentoso. Releia a lista e ao lado de cada item, cite quanto tempo na semana passada você dedicou ao uso ou aperfeiçoamento desse talento. Continuemos nessa jornada. Que Deus te abençoe.